Olá pessoal, dando sequência à geometria analítica, hoje falaremos em equação reduzida da reta. Tá? Então aqui, ó, voltando ao nosso início, eu tenho aqui o x, eu tenho aqui o y, tá? Eu tenho aqui uma reta, aqui eu tenho o ângulo alfa e aqui eu tenho o ponto B. Tá? Então nada mais é que o que? Plano cartesiano, x, y, tá? X, y, alfa e o ponto B, tá? Equação reduzida da reta. Então toda vez que eu for reduzir uma equação, o que eu vou ter que usar? Vou ter que usar essa fórmula aqui, ó, y igual a m de x mais b, que é igual a quê? Que é igual à forma denominada da reta. Então essa aqui é a fórmula da equação reduzida. Toda vez que eu, em alguma questão, pedir para mim escrever na forma reduzida, eu vou usar essa fórmula aqui. Tá, mas o que significa cada item aqui, cada elemento dessa fórmula? Vamos lá então. Eu tenho um y. O que significa o y? Do eixo y. Eu tenho o m, que significa que o m é o coeficiente angular, a inclinação da reta, né? Eu tenho x do eixo x e eu tenho b, que é o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Tá vendo aqui onde que ela toca no eixo y? Eu tenho b, o coeficiente linear, tá? Então eu tenho o que? O m, o que significa o m? Coeficiente angular. E o b, coeficiente linear, onde a reta toca no eixo y, tá? Que é nosso chamado aqui o nosso ponto B. Vamos ver qual que é o conceito disso? O número real B, que é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y, é chamado coeficiente linear. Tá? Então ele está falando que a ordenada do ponto, ordenada é o y, tá? A abscissa é o x. Então ele está falando ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y, é chamado de coeficiente linear, onde toca aqui o y, tá? Agora em seguida, pessoal, eu tenho dois exemplos para a gente identificar o que é um e o que é outro, escrever na forma reduzida e encontrar o seu coeficiente angular, tá? Escreva na forma reduzida a equação da reta que passa pelo ponto A, 1 e 5 e tem coeficiente angular menos 2. Então aqui nessa questão ele está pedindo para a gente escrever na forma reduzida a equação, né? E já deu o coeficiente angular. Então qual que é o próximo passo? Eu coloco aqui, ó, o m. Quem que é o m? Meu coeficiente angular é o menos 2, ó. Vou colocar aqui no cantinho, pra gente não se esquecer. E o ponto A? Ponto A, 1 e 5. E qual que é o nosso macete? x1 e y1. Tá? E agora o que a gente vai? Volta para a fórmula. Tá vendo essa fórmula aqui, ó? Ó, tá vendo essa fórmula aqui? A gente vai usar ela aqui, ó, nesse exemplo. Ó. Então eu tenho y igual a mx mais b. Y igual a quem que é o nosso coeficiente linear? É o coeficiente angular, na verdade, que é o menos 2, não é? Eu tenho menos 2. E quem que é o x? x1 é 1 aqui, ó, vezes 1 mais b. Então, toda vez que eu for escrever da forma reduzida, eu preciso de só um par ordenado. Não preciso de dois pares, só um par já basta, tá? Então, vamos lá, voltando. Então, eu tenho y. Quem que é o y1? É o 5 aqui, ó. Coloco o 5. Aqui eu vou fazer a multiplicação, ó. Menos 2 vezes 1 é o menos 2 mais b. Pronto. Coloquei cada elemento no seu lugar. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou organizar essa equação.
O que está antes da igualdade permanece positivo. O que está depois da igualdade muda seu sinal. Então eu tenho 5, né? O 2 ele vai passar para cá, tá negativo, passo positivo. 5 mais 2, que é igual a B. 5 mais 2 é igual a 7, igual a B. Pronto, identificamos o nosso coeficiente linear aqui, ó. Linear. Tá? Agora, qual que é o próximo passo? A gente escrever na forma reduzida a equação. Tá? Então, eu vou lá, usando a fórmula y igual a mx mais b. Y é igual a, quem que é o nosso coeficiente angular? Menos 2. Menos 2x mais b. Quem que é o b? É o 7. Mais 7. Pronto, ó, resolvemos aqui, ó, escrevemos na forma de uma equação reduzida. Tá? Então, identificamos o nosso coeficiente angular, a questão já deu. O nosso linear, encontramos ele aqui. E agora escrevemos a forma reduzida da equação. Tá? Bem simples. Tá? Segundo exemplo. Escreva na forma reduzida a equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 3, B, 4 e 8, identificando o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tá? Agora, o que está diferente da primeira questão aqui? Da primeira questão, tá? Ele já deu para nós aqui, ó, coeficiente, ó, angular. Aqui não. Aqui ele está pedindo para a gente identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tá? Então, primeiro o que eu tenho que fazer? Pegar os pontos. Pega os pontos. Ponto A, 2 e 3. Ponto B, 4 e 8. Né? E agora eu faço o que? Um macete. x1 com y1. x2 e y2. Tá? Depois vem a fórmula. Estou calculando aqui o coeficiente angular. Qual que é a fórmula do coeficiente angular? Da inclinação y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tá? Agora só a gente colocar cada elemento no seu lugar. y2, quem que é? 8. y1 é o 3. 8 menos 3. Dividido por x2, 4. Ó, x2 aqui. E o x1, 2, menos 2. 8 menos 3 é igual a 5. 4 menos 2 é igual a 2, que é igual a m. Pronto, aqui, ó. Bem simples. Descobrimos aqui o nosso coeficiente angular. Agora a gente vai para o próximo passo. Quem que é o próximo passo? Identificar o coeficiente linear. Volta na fórmula, né? Volta aqui, ó, lá na fórmula, lá no começo, volta, ó. Vendo essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é o que vamos usar nela. Ó, volto lá. Tá. Então eu tenho y igual a mx mais b. Y é igual a, quem que é o m? Quem que é o coeficiente angular? 5 sobre 2. E quem que é o x? Ó, eu só vou usar esse ponto. Para mim escrever uma equação na fórmula reduzida, eu preciso só de um par ordenado, só de um ponto. Então, vamos, quem que é o nosso x aqui? x1. Então, é 2 vezes 2. Esse x aqui ele está multiplicando. Ó. X ele está multiplicando. Tá? Agora, novamente, vamos lá. Quem que é o y1? É o 3, ó. E aqui eu já faço a multiplicação. Ó. 5 vezes 2 é igual a 10 sobre 2 mais b. Tá? Vamos aqui desse lado aqui, que aqui acabou o espaço.
Então agora eu vou começar o que? Organizar essa equação. Então o que está antes da igualdade não mexe no sinal, só o que está depois. Então eu tenho 3, 10 dividido por 2 ele vai dar 5. Positivo passa para lá, negativo. Igual a B. Tenho 3 e devo 5. Menos 2 igual a B. Pronto, ó. Resolvi aqui, ó. Encontrei meu coeficiente linear. Linear. Tá? Agora só falta o quê? O escrever na forma reduzida a equação. Volta na fórmula. Ó, y é igual a mx mais b. Y é igual a quem que é o meu m? Coeficiente angular 5 sobre 2 x, né? E mais b. Só que aqui eu tenho menos. Meu coeficiente linear deu menos, então menos com mais é menos 2. Pronto, pessoal. Já escrevi aqui, ó, na forma reduzida a equação. Então, o que pediu para escrever na forma reduzida? Encontramos coeficiente angular e encontramos. E o coeficiente linear também encontramos. Já resolvemos a equação. Tá? Ela é bem simples. Então, toda vez que eu for escrever na forma, pedir uma questão, pedir para escrever na forma reduzida uma equação, sempre eu vou usar essa fórmula. Tá? Daí eu vou ver a questão, interpretar a questão e ver se ela tem se ela deu o coeficiente angular. Se ela deu, fica igual ao exercício, o primeiro exemplo. Se ela não deu, você calcula o coeficiente angular, y2 menos y1. Tá? Então é simples, pessoal. O vídeo de hoje trabalhamos a equação reduzida da reta. Seguimos ainda falando de geometria analítica. Tudo que estamos falando é sobre geometria analítica, tá? Agora em seguida, após o vídeo, vou mandar uns exercícios para vocês fazerem, tá? Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.